a divisão só pode ser feita com uma barra, até onde eu sei, né? Com duas barras eu nunca usei para testar, mas sempre com divisão eu sempre coloco uma barra só. Para lá, variável char string. Variável char e string podemos definir o que? Quer dizer, antes de começar aqui, esqueci de falar. A partir daqui também. Tem que tocar em variável em int, float e tubo. Só não lembro como se é assim que escreve, mas são essas três praticamente. São essas três praticamente. Que para a saída e entrada podemos colocar isso aqui. %T, %F e só não aumenta isso aqui, né? Vou colocar F também, mas não é essa daqui, tem que ver lá no slide. Podemos tocar também parágrafos booleanos. Só isso mesmo. Agora para baixar. Variável char seria praticamente variável para receber palavras e letras. Por exemplo, na sua declaração de char, vamos colocar assim: char nome. Ela pode receber uma quantidade específica de letra. Você pode definir a quantidade específica, por exemplo, colocando isso aqui. Ela recebe até 10 caracteres, mas se colocar nada, ela vai receber qualquer quantidade de letras. Aí você define lá. Quando você coloca um scanf para a entrada, você pode definir para uma letra só, que seria %C, ou para várias variáveis, que seria %S. Aí você vai vendo dependendo da questão que for fazer ou a situação que você queira a entrada, na verdade. Aí você coloca a variável nome para a variável char. Não precisa ter comercial. Para essas três aqui de cima, sim precisa. Essas três aqui é comercial na entrada de scanf. No printf não precisa ter comercial para nenhuma variável, só para entrada, essas três. Nessa entrada a gente pode colocar no nome qualquer, nessa situação aqui específica, uma palavra completa, como deixa eu ver, pitaia. Não está escrito certo, mas pelo menos é uma palavra. Caso esteja aí %C, só entraria essa primeira palavra aqui, quer dizer, primeira letra. Deixa eu ver aqui. Em uma string,
colocar melhor aqui. Uma string podemos definir como uma variável já mesmo, como um vetor. Por isso que eu disse antes que tinha essas duas opções, deixar essa variável livre ou como uma quantidade. Como um vetor, que seria a string, a gente pode definir até essa quantidade que está dentro aqui. A gente pode deixar uma variável já como ou um vetor único ou como uma matriz. Como assim? Podemos definir isso aqui colocando variável char, só estou improvisando. Tá. Nome 10 por 10. Podemos definir dessas duas formas aqui. Ou dessa daqui, que seria que usaria na prova, se não tiver enganado, ou essa daqui também. Pelo menos que eu aprendi. Para lá. Se tiver dúvida, se tiver alguma dúvida, pode falar aí. Eu só tô indo rápido só para dar tempo de fazer questão. Deixa eu ver aqui. Para lá. Estruturas condicionais. Se tiver alguma dúvida, tem alguma parte específica que eu não toquei, pode falar aí. Sem problema. Deixa eu ver aqui. If else e esse nome que eu não quis falar. Para lá. Primeira coisa, if. Vou falar primeiro if, especificamente. Que está dentro de estruturas condicionais. Ok, repite aqui. A string não tem... Eu não vou falar corretamente então, a definição dela, mas que eu me lembre seria praticamente um vetor de palavra, na verdade. O string seria praticamente você definir uma variável que dela você consegue colocar palavras. Você pode definir a string ou como essa daqui especificamente, como uma variável char, ou essa daqui. Ou daquela forma como uma matriz que eu coloquei, que seria 10 e 10 por 10. Que aqui entraria uma matriz mesmo, um por um. Esse negócio entraria cada espacinho uma letra. Ou seja, praticamente uma string seria um vetor que entraria cada espaço uma letra. Aí você vai fazendo as operações com ela. Respondido ou quer que eu repita? Ok. Aquela questão sobre... Aquela questão sobre não ponto o último termo da variável já, tipo, colocar... mais ou menos isso mesmo. Aqui no chat.
Aquela questão sobre a não conta o último termo na variável já é tipo colocar um barra zero a é praticamente isso mesmo seria. Se não funcionar, só é colocar para limpar o último termo. Isso você pode procurar na internet mesmo, mas na prova mesmo não vai precisar. Só é você saber como usar. Para lá, variáveis condicionais. Praticamente a gente tem uma, podemos dizer que a gente tem umas 4 variáveis, porque if e else uma depende da outra, ou seja, podemos dizer que seria uma mesmo. Esse daqui é praticamente uma variação dessa daqui, só como coloquei como mais uma porque não faz tudo que o if faz. Essa daqui faz praticamente a mesma coisa de antes, mas tem uma coisa diferente nela, na sua estrutura, que ela vai relativamente diferente, tanto quanto do while. O while e do while são sinceramente diferentes, porque como eles vão iniciar, mas são parecidas como elas vão repetir, praticamente. Ou seja, temos quatro variáveis da mesma coisa. O if, que seria o mais completo, esse daqui, que seria uma parcial desse daqui, e o while do while, que seria praticamente quase a mesma coisa, mas uma variável do if. Para lá especificar isso aqui. O if seria uma estrutura condicional para repetição, que não seria para repetição. Isso é um detalhe que o if não se apresenta. Vou explicar depois que eu terminar o if aqui, por favor. O if seria praticamente você tem uma condição que queira verificar. Caso ela aconteça, você faça isso aqui no código. Ou seja, temos a variável no seguinte: se uma variável inteira, por exemplo, e for igual, que isso aqui seria uma estrutura de verificação, não de atribuição. Se você colocar aqui dentro do if só um igual, vai faltar um erro, porque um igual é para atribuição, ou seja, um igual você vai estar atribuindo um valor para uma variável, ou seja, se colocar só um igual nessa situação vai estar errado. Tem que colocar realmente dois iguais para funcionar a comparação. Se o i for igual a 5, ele vai voltar verdadeiro e vai entrar no if. Vai entrar aqui e printar alguma coisa, qualquer coisa. Ou retornar zero caso queira. Ou seja, isso aqui é uma estrutura condicional que você pode usar para vários casos. Você pode definir para colocar a verificação de uma coisa, a diferença de outra coisa. A diferença de uma coisa, que por exemplo isso aqui, se for igual a alguma coisa, se for maior que alguma coisa, menor que alguma coisa, maior igual a alguma coisa ou menor igual a alguma coisa. Tem outra operação. São praticamente essas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções aqui. Não? São essas 6 coisas de operações de verificação. Pode ser diferente de alguma coisa, igual a alguma coisa, maior
ou menor que alguma coisa, maior ou igual ou menor ou igual. Dentro disso aqui, você pode colocar dentro disso aqui. Dentro aqui, do if. Deixa eu botar aqui. Bora lá. Agora a gente tem o else. O if else, quer dizer, o else especificamente seria praticamente se não. Ou seja, praticamente se aqui em cima, depois de colocar, ela praticamente necessariamente tem que vir ter posto o if, porque ela está ligada diretamente ao if. Se ela não vir ter posto o if, ela vai estar erro no código e você vai ter que refazer o código, quer dizer, alterar essa parte do código, na verdade, porque o else é especificamente do if, então qualquer outra parte que usar ele não vai pegar. Ela praticamente é para a negação do if. Se que o if seria se isso acontecer, vai acontecer. Se isso for verdadeiro, vai acontecer isso aqui. Praticamente o if seria, traduzindo para o português, seria se. O else traduzindo para o português seria se não. Ou seja, praticamente se não acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui. A gente pode colocar também o else if, que a gente pode traduzir como se não acontecer isso aqui, que foi isso aqui antes, vai acontecer. Se não acontecer isso aqui, caso aconteça isso aqui, sendo i igual a 6, vai acontecer o que você colocar aqui dentro, praticamente. Praticamente nessa situação aqui que coloquei seria se não, se. Praticamente se outra condição aqui imposta sobre seu código. Caso não ocorra o que eu coloquei antes, vai acontecer isso aqui. Só tem que prestar atenção nessas três condições aqui. O else tem que sempre vir depois do if, e que o else if tem que estar antecessor também de um if. E também, se você terminar o seu código, sua verificação com else, vai ter que recomeçar necessariamente com outro if. Ou, se tu quiser colocar também, não. Realmente, tem que começar com outro if, depois que colocar esse else aqui. Senão pode estar com um erro inesperado. É melhor não discutir muito. Deixa eu passar aqui que tá faltando ainda muita pouquinho de coisa. Deixa eu jogar pra cá. Agora para o while, que seria uma estrutura de repetição mesmo. Diferentemente do if, essa daqui, o while, é uma estrutura de repetição que você pode definir como ela, se o que está aqui dentro for realmente verdadeiro, ela vai repetir o que está aqui dentro até essa condição aqui que eu escrevi para ela for diferente desse número. Ou seja, se a gente colocar aqui i mais, que seria praticamente o i somado com 1, na primeira repetição, isso aqui vai sair. Porque se for igual a 6, entrando na primeira vez, quando rodar a primeira vez, vai somar 1, vai ser 7. Sendo 7, retornando na próxima vez, vai sair, porque essa condição não vai estar verdadeira. Então, para caso a gente queira colocar mais de uma vez, a gente pode colocar 6
maior que 6. Aí a gente pode ter a primeira e a segunda condições, repetições verdadeiras. Mas a gente chega num problema nessa definição aqui, por exemplo, porque nessa definição a gente não tem fim para a repetição, porque ele vai ficar repetindo cada vez mais até realmente sair. Mas como a gente está definindo como mais, ou seja, nunca vai sair se i for realmente maior que zero. Quer dizer, maior que 6. Ou seja, vai ficar repetindo até o infinito, praticamente. Ou seja, o while seria uma estrutura de repetição que teria a mesma funcionalidade do if, mas só seria para repetir as condições. Caso essa condição que imposta a ele não seja verdadeira, não vai entrar. Ou seja, temos problema nessa condição aqui. Por isso que surgiu o do while. O while seria para repetição para n vezes se a condição imposta a eles for verdadeira, até que seja verdadeira. Já para o while, por que esses 3 pontinhos? Só para dizer que tem as chaves e a parte do código. Aqui tem a chave, aqui termina a chave, o while com a condição. Beleza? E essa condição, deixa eu mais aqui. Essa condição, depois de imposta a ele, tem que colocar do ponto e vírgula. Por quê? Definição, na verdade. While. Vai colocar a condição aqui, depois de colocar a condição, vai colocar um ponto e vírgula, necessário, porque o código não vai rodar. Nessa condição aqui, você pode colocar a mesma coisa daqui de cima, que eu coloquei antes. Se i for maior do que 6. Aqui dentro do nosso código, a gente pode colocar com as operações, ou como i mais, ou como ou como i menos, que teria a mesma funcionalidade do i mais, que nesse caso aqui seria para diminuir um número. Ou seja, se nesse caso aqui seria para i menos 1, praticamente. I igual a i menos 1. No outro caso seria i mais 1. Ou seja, temos o while, que é a estrutura de repetição, que vai rodar se a condição estiver verdadeira, que tem essa diferença bem gritante do while e do while. O while só vai entrar para rodar a primeira vez se ela realmente tiver verdadeira a condição que imposta a ele. Se não estiver verdadeira, ela não vai entrar. Já para o do while, a gente tem mais certeza que ele vai entrar, porque o do while é uma estrutura que vai realmente entrar pelo menos uma vez. A gente tem garantia que o do while vai entrar pelo menos uma vez, independente da condição exposta. Desculpa. Então,
Numa situação onde a gente não sabe se a condição que vai ser imposta pelo usuário vai ser verdadeira ou não, então a gente tem que colocar e quer que rode o código, a repetição, a gente tem que colocar o do while, não o while. Se a gente sabe que a condição do usuário vai ser verdadeira e independente, assim a gente pode colocar o while. Mas em suma, as duas estruturas têm a mesma função. Tá, desculpa de novo. Em suma, essas duas partes, essas duas aqui têm a mesma função de repetição, mas tem a diferença de um a gente não tem certeza se vai entrar e outro a gente tem certeza que vai entrar. Mas essas duas estruturas de repetição a gente pode fazer com um if mesmo. Só é colocar um if else para retornar. Olha lá. E só falta falar de estrutura de repetição interativa. Isso aqui seria praticamente uma estrutura condicional, na verdade, né? Porque isso aqui só vai verificar praticamente no if. Você não verificar uma condição específica para cada coisa, isso aqui vai verificar a mesma coisa, praticamente. Mas tem tanta diferença entre esse daqui e o if, praticamente, isso aqui não pode, isso aqui só vai verificar se realmente for aquela coisa, ou seja, se o if for 6, ele só vai poder verificar isso e aplicar uma coisa. Se ele não for igual a 6, ele não pode fazer muita coisa, ou seja, ele só vai verificar se for igual ou diferente, nada mais. Praticamente isso aqui só vai verificar duas coisas praticamente, se for igual ou diferente, em suma. E também se for verificar, não vejo muita funcionalidade nele especificamente. Só que para que eu só é para verificar se ele for uma coisa for igual ou diferente. Só a estrutura de verificação, né? Se for alguma coisa verdadeira, vai para apresentar, vai ser alguma coisa específica. Se for falso, vai ser alguma coisa específica. Se for caso alguma desejo não esteja, ele só vai sair. Praticamente isso aqui vai entrar, tem uma entrada. Se i for igual a 6, vai estar essa entrada. Ele vai estar aqui o case, que o case é para verificação disso aqui. Se for, por exemplo, se for 4 aqui, vai passar direto, porque esse aqui não vai ser igual a esse aqui, vai ser diferente, vai passar. Na segunda verificação, se for 5, vai passar novamente. Se for a próxima verificação for 7, vai passar novamente, até chegar na última condição que você impôs isso aqui. Certo. A parte do while seria praticamente você tem que verificar, quer dizer, precisa repetir uma certa quantidade de vezes uma coisa, ou seja, se precisa somar duas variáveis e somar duas variáveis, subir aí depois, para depois somar novamente. Aí você precisa
de uma estrutura de repetição que você possa entrar nela sem entrar nela pelo menos uma vez. Ou seja, se você quer somar uma variável i, que seria 6, e outra variável j, que não esteja numa condição ideais para você, você pode colocar esse do while, que ele serviria para verificação, quer dizer, serviria para você ter certeza que ele vai entrar pelo menos uma vez. O do while seria praticamente para você ter certeza que ele vai repetir pelo menos uma vez e que você vai ter a condição que ele impôs a você verdadeira. Praticamente é um estudo de repetição que vai pelo menos entrar uma vez. Quer que eu repita ou explique de outra maneira? O do while seria praticamente você entrar pelo menos uma vez na condição que você impôs. Independente da condição que você colocou nela, ela vai entrar pelo menos uma vez. É praticamente uma faca de dois gumes, né? Você vai ter certeza que ela vai entrar pelo menos uma vez, mas também, se você não, na condição específica, por exemplo, que você não queira que ela entre, ela vai entrar. Ou seja, mesmo que você coloque o while para uma situação específica, ela vai entrar para todo mundo. Então tem que tomar cuidado. Ao contrário do while, ela só vai entrar na condição realmente específica que você quer. No do while ela vai entrar para todo mundo. Podemos especificar assim. É uma estrutura de repetição que você vai repetir aquele que está lá dentro até acabar a condição que específica. Agora só falta... deixa eu ver... O for, beleza. O for também é uma estrutura de repetição. For. O for seria praticamente... Você tem que declarar uma variável para a contagem. É obrigatório, praticamente, para usar ele. Você tem que declarar uma variável para contagem, que pode começar em qualquer lugar. Pode começar em 0, 1, e se você não definir um início, ele pode começar em qualquer valor. Então é melhor definir um início, tá? Não esqueça de definir um início para ele, porque ele pode aparecer um erro, ou se funcionar, você não pode esperar nada dele. Só deixa eu fechar a porta aqui, só um minuto. Pronto. Começando de 0, 1 ou o valor que você quiser. Depois a gente tem que colocar a condição que a gente quer, que seria se esse variável aqui que você colocou for diferente de alguma coisa, maior que alguma coisa ou menor que alguma coisa, ele para. Se a condição então for verdadeira, ele vai continuar. Por exemplo, aqui, se i, nesse caso, for menor que 6, ele vai continuar repetindo até completar 6. E por fim, separado por ponto e vírgula, e mais. Porque o i mais é uma variável para se repetir até finalizar. É obrigatório colocar assim, Pode colocar i++ ou i menos. Vai ter a mesma funcionalidade.
Se colocar i menos menos, você tem que colocar sendo aqui ao contrário. E aqui seria começando numa numeração maior do que 6, especificamente. Essa parte do i aqui. Então, for seria praticamente a mesma funcionalidade do while, mas com um implementamento melhor. Ou seja, ele teria a mesma funcionalidade do while para condições de repetição, mas ele teria uma facilidade de você entender na hora de ler um código, por exemplo. Porque ele já vai estar definindo uma variável, você não vai precisar tirar do espaço uma variável sequer, e ele já vai estar te dando a condição que você deseja e praticamente a condição de soma. Quer dizer, a condição de finalização, praticamente. Porque cada repetição vai estar somando 1 até completar isso aqui. É praticamente isso um for. É uma estrutura de repetição que vai, a partir de uma variável, vai comparar com outra até chegar nela, somando 1 ou subtraindo 1, dependendo da sua situação. E se isso for verdadeiro, vai condicionar o que estiver dentro dela. Praticamente isso. Se alguém tiver dúvida em alguma parte da minha explicação, fale agora. Se não for começar, vai ser as questões. Ninguém? Não. Essa parte aqui de funções, então não sei se vai cair não. Eu só coloquei porque estava no site. E eu esqueci de perguntar ao coordenador. Essa parte de funções aqui. Mas se eu for comentar sobre ela em umas 2 ou 3 questões, não sei agora. Só coloquei essas questões só para colocar mesmo. Mas se quiser que eu pule, eu posso pular de boa. Alguma pergunta? Não, ninguém? Beleza, vou começar as questões. Primeira questão, deixa eu ver. Essa daqui essa daqui é a segunda questão. 2024.1. Desse ano mesmo, mas do período passado. Para lá. Ele tem um código para a gente analisar. Esse é o código praticamente que a gente já viu. Só que a gente tem aqui uma função. Que é essa parte que eu não expliquei. Mas é praticamente boa. Uma função seria praticamente... Não tem a parte que a gente que o professor normalmente coloca no quadro de questões. A parte do int main principal. Ela praticamente é uma função também. Uma função seria na sua ínfima uma coisa que assim, você tá uma coisa para ela e falta água, ou seja, você vai fornecer uma variável, por exemplo 5, e ela vai te faltar um valor de falta, aí você vai colocar no cada coisa. Nesse caso aqui que ele colocou uma função seria essa daqui, e a função principal, que seria essa daqui, que a gente normalmente usa, vai receber esse valor. Ou seja, essa daqui, ó, aqui onde ele chama a função, que precisa realmente chamar a função para ela funcionar no código principal, tá aqui, ela vai chamar a função para cá, ela vai receber um número, que seria o valor de i mais 1,
aqui vai passar o valor de i mais 1. Caso esse número passado para cá, i mais 1 for igual a 1 ou igual a 2, esses dois parênteses aqui seria de ou. Se fosse i seria de k, ou seria 1 ou seria os dois. Caso seja 1 e 2 verdadeiros, vai ser totalmente verdadeiro. Nesse caso aqui, caso um ou outro seja verdadeiro, os dois vai ser verdadeiro. Só precisa necessariamente um. Se fosse os dois têm que ser verdadeiros para ser verdadeiro. Aí chama aqui, caso isso aqui seja verdadeiro, vai entrar aqui, retorna 2. Caso esse seja verdadeiro, vai retornar 2. Essa função aqui específica, não sei porque eu coloquei aqui essa questão, mas é uma função recursiva, ou seja, vai ficar faltando nela até que essa condição aqui seja verdadeira e para retornar 2. Na hora da prova, essa tipo de questão aqui não vai cair, só trouxe para exemplificação mesmo. Mas esse tipo de questão aqui, recursiva e de função, eu acho que não vai cair nessa prova de agora. Principalmente pelo fato que, ao ter que eu cito a prova, só vai cair até estruturas de interação, que seria o while, do while e o for, praticamente. Essa parte de funções, recursividade e chamado não vai cair nessa prova. Eu acho, pelo menos, né? Pelo menos eu acho que não vai cair. Praticamente isso aqui seria. Temos temos um código, vai definir um inteiro. Esse inteiro vai ser definido para 0. Depois ele vai colocado num for, que a gente já viu o que é ele. Depois ele vai dar uma condição a ela. Se i for menor do que 5, ele vai se repetir até que ele seja ainda menor do que 5. E caso e também vai mostrar uma condição de mudança, ou seja, se for condição menor que 5, vai repetir e somar 1. Assim, vai passar para cá o printf, a parte mais importante do código, que seria, vai chamar essa função daqui de cima. Na primeira rotação vai faltar 0. Por que 0? Porque primeiro tiro da repetição, o i vai ser 0, ser igual a 0, vai entrar primeiro. 0 mais 1 vai ser 1. Entrou primeiro, vai chegar aqui. Chegando nesse if aqui de cima, a gente vai comparar se um número que passa para cá, que é 1, número, for expressar como NU, é 1, então vai entrar aqui nesse if, número igual a 1, vai retornar 2. Se fosse igual a 2, vai retornar também 2. Se não fosse nem igual a 1, nem igual a 2, vai vir para esse S aqui, que vai retornar novamente para a função, que seria número menos 1 vezes número menos 2. Praticamente isso. Até que essa condição aqui seja verdadeira para retornar 2, para que essa função recursiva pare de funcionar. Ou seja, nesse caso aqui, da primeira repetição, vai faltar 2. Esse valor aqui. Vai faltar, vai sair nesse printf, no primeiro printf, 2. Para lá procurar nas alternativas com S2. Tem isso aqui.
A gente nem precisa fazer o resto, na verdade, mas só vou fazer até uma terceira condição só para explicar melhor. E na prova vai verificando nas alternativas se tem alguma parecida que você está fazendo, porque na prova vai ser praticamente 5 questões, uma aberta e 4 fechadas. As fechadas vai ser praticamente, ele vai dar um código, você vai analisar e vai dizer o que ele vai sair, o que ele vai sair ou qual o problema do código. Praticamente são essas duas questões que pode cair. Você analisar que o código sai e qual o problema dele. Praticamente isso. Nada mais. E o código aberto vai ser praticamente um código que você faz em 1 hora. O professor vai colocar um código que você possa fazer em no máximo 1 hora. Quer dizer, no mínimo 1 hora. Digamos que você já esteja acostumado com fazer um código que já fez muitos, você consegue fazer em meia a 45 minutos, depende de você. As questões fechadas você faz em uns 15 minutos, mais ou menos, dependendo do seu nível de análise. A segunda interação. O i vai ser igual a 1. Por que vai ser igual a 1? Porque depois que passou a primeira emissão, vai somar 1. O i vai ser 1. Vai chegar aqui. Série vai chamar a função o i mais 1, que seria, nesse caso, 1 mais 1, 2. Vai vir para cá, para esse if aqui. Como o número passado para cá vai ser 2, vai entrar nessa condição aqui. Ou seja, número igual a 2, que o número seria 2, então vai ser número igual a 2, vai entrar nessa condição, vai retornar 2. Ou seja, o número que vai retornar, que vai pintar na tela, vai ser 2. E essa seria a lógica de uma função que retorna um valor. E para uma função retornar um valor, tem que colocar um retorne ao valor que você quer, ou a variável que você queira. Tem 2 tipos de funções em suma, sim, 3 tipos na verdade, né? A função principal, que só estou colocando só para exemplificar, a função que retorna o valor, que seria essa daqui, e a função que não retorna um valor, mas sim retorna uma função específica. Ou seja, se a gente colocar aqui para ele printar alguma coisa, ele vai printar alguma coisa, mas ele não vai poder retornar um valor específico. Desculpa. Mas ele vai poder printar. Mas isso é para histórias que vem. Eu não sei se vai cair na prova. Então não precisa entender muito de função não. Só estou mostrando por mostrar. A terceira interação vai ser praticamente i igual a 2. I igual a 2. Entrando aqui em séries. I vai ser 2 mais 1, 3. Sendo esse valor número 3, vai passar para lá. Número igual a 3. Número igual a 3 é igual a 1? Não. É igual a 2? Não. Então vai para esse F aqui. Vindo para cá, vai entrar aqui. Número menos 1, que vai ser 2. Vai chamar novamente a função. Vai vir para cá, para o início. Isso vai chamar de recursividade. Vai voltar para aqui para o início. E verificar aqui novamente. Esse valor aqui. Como esse valor é igual a 2, vai entrar aqui no if. Novamente. E verificar aqui. 2 é igual a 2. Então vai entrar aqui e retornar 2. Beleza? A gente tem o primeiro valor. Essa parte aqui seria 2 vezes série, número, 2 menos 2, que seria esse valor aqui, ó.
que a gente tem. Se não, 3 menos 2, na verdade, né? 3 menos 2. 3 menos 2. E seria 1. Esse valor aqui vai entrar aqui novamente, porque é uma função recursiva. E vai verificar. 1 é igual a 1? Sim. Então vai retornar 2. Então esse valor aqui, a partir da função recursiva, vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Agora vai retornar 4. E assim temos a função recursiva. Estou dizendo certo. E com 3 iterações a gente pode definir a alternativa daqui, que seria a letra B. E assim temos a explicação mais ou menos de uma função e uma função recursiva. Alguma dúvida nessa questão específica? Não, nenhuma? Ok. Vou passar para a próxima. Essa daqui é a terceira questão da mesma prova. Para lá. Essa aqui vai dar mais tempo do que vocês vão ter na prova. Para lá. Ele tem um código, a mesma coisa que eu disse, ele vai estar nas questões fechadas, ele vai estar um código para você analisar e verificar alguma coisa. Ele pode verificar o que ele vai sair ou algum erro. Para lá. Normal. Ele abre a biblioteca. Depois entra na função principal, que seria o que funciona normalmente. Declara 3 variáveis, também normal, que já viram. Define uma, que i vai ser igual a 0. E depois entra numa estrutura de repetição, que seria o while, que vocês já viram como é. Que ela vai repetir se essa condição for verdadeira. E somente se for verdadeira realmente. Se aqui ele tivesse colocado 6, não, quer dizer, se ele tivesse colocado 5, não ia entrar. Por que não ia entrar? 5 é menor do que 5? Não. Então não ia entrar. Ou seja, o while só realmente ia entrar se essa condição de i menor do que 5 for verdadeira. Como o 0 é menor do que 5, iria entrar. Bora lá. Primeira repetição. E entrou. Vai somar 1. Deixa eu colocar aqui. Primeira repetição. E vai ser 0. I sendo 0. Depois ele vai ser I vai ser 1. Estou colocando em ordem de acontecimento. Prestem atenção. Depois ele vai entrar aqui no if. E porcentagem 2. Isso aqui seria o resto da divisão de i por 2. Ou seja, como i neste momento, nesta linha, é 1, não vai ser 0. Por que não vai ser 0? Porque já passou daqui e na linguagem C ele vai codificar por cada linha, ou seja, o ocorrido na linha anterior vai afetar no seu código na linha posterior. Ou seja, prestem atenção no que for colocar em cada linha, ordenadamente. E mais uma coisa, as funções que você vai colocar no código, caso queira colocar, e também sabe como colocar, tem que ser ditas antes do código principal, quer dizer, da função principal. Porque se não for colocado antes da função principal, não pode ser chamada, porque ele não vai ter um cristal mágico para saber qual função você vai usar se não for dita antes dela. Ou seja, a função principal não tem uma bola de cristal para saber qual função você vai querer usar para colocar no seu código se não for dita antes. Então, a partir disso,
a divisão de I por 2, que seria 1 dividido por 2, seria igual a 1. Então, 1 dividido por 2, não tem nenhuma variável, nenhum múltiplo, quer dizer, nenhum número multiplicado por 2 vai dar 1. Então, esse resto vai dar 1, praticamente. E aqui vai ser 0. Aqui vai retornar 1. Essa condição vai retornar 1. Retornando 1, vai verificar aqui. Se esse resultado dessa situação aqui for igual a 1, vai verificar como verdadeiro e vai entrar aqui. Caso seja falso, vai passar para essa condição aqui de baixo. Mas nessa situação é verdadeiro da primeira situação. Entrando aqui, o x vai mudar de valor. Agora ele está atribuindo um valor para x. Lembre-se desse valor. X vai ser igual a I, que seria 1, menos 2. Ou seja, x vai ser igual a menos 1. Por que vai ser igual a menos 1? Porque o I vai ser 1, porque ele não foi modificado quando ele passou por aqui. Por que ele não foi modificado? Porque aqui ele não está sendo uma atribuição, sim uma comparação e uma divisão. O valor de I não mudou a partir daqui não. Ainda continua fixo. Ou seja, o valor novo de x vai ser 1 menos 2, que seria o stand menos 1. Aí ele vai imprimir na tela o valor de x e dá um enter. E seria o barra n, um enter da vida. Assim, ele vai repetir novamente. Agora, a segunda repetição. O I começando com 1. E nas alternativas, para ver se está batendo em uma com uma, já temos duas aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Essas daqui a gente já pode eliminar, praticamente. Para lá. Deixa eu apagar essa aqui que eu escrevi por cima. Para lá. Segunda iteração. I vai ser 1 e x vai ser menos 1. Lembre-se disso. Apesar que o valor de x vai mudar. Então não precisa nem salvar, na verdade. Só estou colocando aqui sim ou só por questão que já estava antes. Passando aqui. Essa primeira linha. E vai mudar. Vai ser para C2. Depois vai entrar aqui a divisão por 2, a divisão de I por 2, o restante dela é igual a 1. A divisão de 2 por 2 vai restar quanto? Vai restar quanto na verdade? Vai ser 1, aqui vai ser restar 0. 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Então aqui vai faltar 0. 0 é igual a 1? Não, não é. Então vai entrar aqui no else. Entrando aqui no else, a gente vai ter que y vai ser I mais 3. Como o I não mudou em hora nenhuma, então ele vai ser 1 mais... Quer dizer, desculpa, esqueci de utilizar aqui. Esqueci de utilizar. Aqui vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque aumentou 1 aqui. Esqueci de utilizar aqui. Y vai ser igual a 2 mais 3, que seria 5. E vai printar 5. Ou seja, a primeira saída é essa daqui, a segunda saída é essa daqui. Tem alguma alternativa com essas duas? Duas saídas? Sim, tem. Letra A. E essa lógica que eu fiz aqui, da primeira entrada da segunda, vai se manter até o I for
for ainda menor do que 5. Ou seja, vai até a quarta interação. E 4. Até a quarta interação a gente tem certeza que ele vai se repetir. Essa não. Quarta não. A quinta interação, na verdade, né? Quinta interação. Porque ele começou com T0. Se tivesse começado T1, aí seria 4 interações. Boa noite, licença. Tu pode explicar novamente essa questão? Como eu posso fazer? Eu estava entendendo no começo, mas depois eu me perdi completamente. Como tu explicar novamente? Beleza. Essa questão é fácil de entender, mas na hora da prova você pode se perder. É melhor você fazer isso aqui que eu estou fazendo. As interações. Você realmente escrever as interações que tá correndo cada passo por passo até terminar. Para lá, repetindo aqui. Aí, aqui, diretamente. Ele vai praticamente colocar 3 variáveis. Vai ditar 3 variáveis que você vai usar no código inteiro. Depois ele vai definir uma dessas variáveis, que seria o i igual a 0. Definindo ela, por que a gente tem que definir? Porque ela vai ter que começar com algum número. Se não definir, a gente não pode definir, chegar em nenhum resultado lógico, depois que começar o código. Pronto? Para lá. A gente vai entrar nesse while aqui. Entrando nesse while aqui, é a estrutura de repetição que vai se repetir até que o i seja 4. Por que o i seja 4? Porque se o i for 5, não vai se repetir mais. Porque ele só está considerando o i menor do que 5. Ok até aí? Beleza, até aqui tá tranquilo. Ou seja, ele vai se repetir até 4 vezes. Até o i estar 4. Ou seja, começando em 0, ele vai se repetir 5 vezes. Por que 5 vezes? A repetição em 0, a repetição em 1, a repetição em i igual a 2, i igual a 3 e i igual a 4, porque i igual a 4, porque seria menor do que 5. Aí para lá, primeira linha do while, ele está definindo aqui o i, um somatório. Esse somatório seria i mais, seria i igual a i mais 1. Na primeira interação, que seria isso daqui, seria 0 mais 1, que resultaria em 1. Por isso que eu coloquei daqui para cá 1. Por isso que foi somado 1. Nessa segunda interação, entrou 1 e foi para 2. Na terceira interação, seria de 2 para 3. Na quarta interação, seria de 3 para 4. E assim por diante, se fosse um intervalo maior. Até agora, entendeu? Entendi. Essa parte tá, valeu. Para lá entrar no if, que seria a parte mais difícil até dessa questão. Para lá, deixa eu apagar essa parte aqui. O if. Você entende essa condição aqui? Que está escrito aqui? Sim. Que seria praticamente essa operação, que seria o resto da divisão desses dois, seria igual a 1. Caso isso seja falso, vai para o else. Caso seja verdadeiro, vai continuar aqui. Beleza? Beleza. Então,
Passando para cá, o x vai ser o próprio i que a gente considerou aqui, que a gente não alterou na primeira iteração, tanto quanto na segunda iteração. E na terceira, na quarta e na quinta vai ser a mesma coisa. Depois que passar desse i++, ele não vai alterar mais o i. Só vai alterar na próxima repetição, ok? Então nessa parte seria i, o próprio i que a gente não alterou a partir dessa linha, menos 2. Por isso que nesse primeiro x seria menos 2, que eu queria pintar. A mesma situação, cá, se fosse para o else. Como o i está aqui fora do if, ela vai alterar para o x e para o y. Caso essa essa condição aqui seja falsa, vai entrar aqui nesse else, o y vai ser igual ao i mais 3, ou seja, nessa primeira condição, se tivesse entrado no esse else, seria 1 mais 3, que seria 4, que entraria nessa letra B aqui. Mas como entrou no primeiro parte do if, então começou com menos 1. Por isso que eu eliminei logo essas 3 alternativas. Mas se na hora da prova você não souber muito como funciona o código, tente procurar logo as 2 primeiras interações, porque normalmente já vai matar logo a questão inteira. Porque a gente praticamente definiu a primeira interação como i menos 1, que foi esse daqui, do x. Depois, a segunda interação a gente já matou direto, que seria o printf do y igual a 5, aqui. E também a gente podia matar direto, porque pelas interações. Por quê? Você entendendo que o i sendo 0, vai começar a repetição no 0 e vai até o 4. Se a gente contar 0, 1, 2, 3 e 4, 5 interações. 5 interações, e cada interação vai sair um print, vai ter que sair algum número. Só vai contar aqui. 4 alternativas têm 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. A primeira tem, a letra A tem. A letra B tem mais de 5 números. A letra C, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 números. Mas a gente tem 5 números, a gente pode ficar na indecisão. Por isso que é bom ter a primeira interação, para a gente saber. A letra D tem 5 também. E a letra E tem 4 interações. Então, com a primeira interação e sabendo que nessa situação aqui vai ter 5 interações, a gente já mataria a questão, praticamente. Nem precisa saber muito sobre esse código, mas sabendo coisas básicas sobre o código, como a quantidade de interações, a gente pode só matar logo a questão. Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Ok, passando para a próxima. Pronto, valeu, obrigado mesmo. Essa daqui é a quarta questão da mesma prova. Para lá. Ele declara qual biblioteca vai usar. Depois entra com uma outra função, que a gente já viu como é uma função. Essa especificamente falta um valor. A gente não viu que não falta um valor, que falta assim uma função como printf, scanf ou alguma coisa específica a mais. Para lá. Nessa função aqui, ele tem um if, que caso o x seja menor ou igual a 0, vai tornar 0. Caso não, vai retornar o valor e uma recursividade aqui.
Caso caia essa parte de recursividade, você já sabe como fazer. Mas eu acho que não vai cair funções. Então, só é para ficar como um aviso. Para lá. Questão? Essa questão. Para lá. Função principal. Um número e não especifica qual é. Ok. Ele vai deixar para o computador definir qual é o número que vai entrar. Ou seja, nessa situação aqui, pode entrar qualquer número que esteja no alojamento que ele definir. Ou seja, como o professor dito na primeira ou segunda aula, não sei, depende do seu professor, nas variáveis int ou qualquer variável que você colocar int, float ou double, vai separar um local específico da memória do seu computador que vai colocar alojar a variável específica. E nessa alocação de variável, possa ser que caia um número específico, a gente não sabe o que é. Então, a gente pode definir como isso aqui, qualquer número que a gente pode colocar. Porque nessa situação aqui específica, a gente não sabe o que pode cair. Então pode cair qualquer número. Esse é um ponto. Só para facilitar a comparação, a gente pode colocar qualquer número para avaliar. Essa questão desse aqui é 3 entrou na esse 3 aqui no final, da letra A. Se você fizer a interação até a quinta interação, você vai resultar no printf de 3, que seria o y igual a 3. Se você completar as interações, você acha todos os números que estão aí. Por isso esse depois do 5, vai aparecer 1, o 7 e o 3. Se você completar. Porque na terceira interação vai entrar aqui, sendo o i igual a 2 e o y igual a 5. O i sendo 2, se é menor do que 5, ok, vai entrar. Depois vai passar para o i igual a 3. O i sendo igual a 3, vai vir para cá, o resto da divisão vai ser igual a 1. Então vai entrar aqui, 3 menos 2 vai ser igual a 1, vai ser isso aí 1. Então vai ser até 4, o i vai ser, a condição vai ser 4, mas vão ser 5 repetições porque está começando de 0. Se tivesse começando de 1, aí seria 4 iterações, com a quantidade de erro aumentando. Mas como está começando em 0, especificamente em 0, vai até 5 iterações. Porque ele define aqui em cima i igual a 0, ou seja, vai começar em 0 até 4, porque é menor do que 5. Essas pegadas que eu tô falando, tem que saber analisar os códigos, porque os códigos que vão cair na prova realmente vão ser mais fáceis do que o Tulop. O problema é que são os códigos complicado de entender. Complicado de entender não. Difícil de fazer na mão. Posso dizer assim. Porque tem que fazer 5 iterações, 6 iterações, às vezes até 10, dependendo da questão que ele for colocar. Então tem que fazer tudo na mão, praticamente. Colocar essa estrutura que eu coloquei aqui na mão e verificando cada parte. Apesar que nas alternativas, em umas 2 ou 3 iterações, você pode matar a questão inteira. E também sabendo quantas iterações pode cair. Bora lá. Quarta questão.
Bora lá. Como eu estava te ensinando nessa quarta questão, pode cair qualquer número aqui. O que tiver salvo na memória na hora que for alocar. Ou seja, podemos dizer aqui um número positivo. 100, por exemplo. Não, um número menor, né? 10. Só para ficar mais fácil mais rápido de fazer, para colocar 10 aqui. Nesse número aqui vai entrar 10, depois vai sair, vai vir para cá, recursividade, o número vai ser 10, função recursiva, vai vir para cá, entrou aqui, 10 é menor ou igual a 0, não, vai vir para esse else aqui. Vai entrar na função recursiva. Novamente, como o título na primeira questão, como é a função recursiva, sempre vai voltar para o início toda vez que essa função principal, que essa if aqui não for nessa condição, considerar nessa condição, porque sempre vai haver uma recursividade. Para lá, entrou novamente, vai ser valor de 10 dividido por 100. Aí vai ser um valor menor que 0, como é uma variável inteiro e não vai pegar a cacete em mais, então podemos arredondar para 0. Ok, até aí? Porque como aqui está definido como um valor inteiro, 100 dividido por 10 dividido por 100 ficaria 0, fica lá 1. Como a gente só quer, como essa variável é inteiro, só vai pegar isso aqui, especificamente isso aqui. Ou seja, bora lá. Para a questão de análise de como isso aqui funciona, praticamente analógico. Tá, vai entrar aqui, voltar retornar 0, ou seja, retornar 1, nessa situação aqui. Vai retornar 1, vai printar aqui 1, com uma interação, quer dizer, com uma interação disso aqui e uma interação de recursividade. Ou seja, entrou aqui uma vez do código principal e pela recursividade entrou só uma vez também. E para lá que ele coloque na questão. Assinale a alternativa correta que indica o valor da variável no número para que o resultado impresso seja o valor de 3. Ou seja, ele quer saber qual o número qual o maior número que a recursividade possa te faltar 3. Ou seja, ele quer um número que a quantidade de repetições da recursividade dessa função aqui, ou seja, a quantidade de vezes que falte resulte em 3. Ou seja, a primeiro loop vai daqui para cá, vai ter mais 1. Beleza, daí, aí vai voltar novamente com essa função, a gente vai ter mais 1. Aí vai voltar novamente para termos mais 1. Ou seja, a gente tem que parar com até a segunda recursividade. Ou seja, a primeira entrada para ter mais 1, depois a segunda e a terceira entrada. Uma normal e a tua recursividade. Ou seja, temos que ter um número grande o suficiente que falte 3 vezes, que chama a função 3 vezes. Qual dessas opções aqui vai chamar a função 3 vezes? Essa daqui ou essa daqui. Lembre-se que o x vai ser dividido por 100. A gente tem que chamar a função 3 vezes
começando tá aqui, um número para cá, depois tá aqui para cá, depois tá aqui para cá. 3 vezes. O número tem que ser dividido por 100 3 vezes para chegar nesse resultado aqui, 3. Qual seria o melhor para isso daqui? Logicamente o 8 não pode. Por que o 8 não pode? Porque 8 dividido por 100 seria 0,08. Nesse caso, na primeira iteração já seria 0. Faltaria 1. Para lá. Quer dizer, na primeira não, na segunda, na verdade. Para o próximo número, que seria esse daqui, ó. Se eu for cortar isso aqui não pode, seria esse aqui. 132. Vai vir a primeira vez, ok? Número menor ou igual a 0, vai vir para cá. Primeiro, ok? X vai dividido por 100, 132 dividido por 100 seria 1,32. Veio para cá, ok, a segunda iteração, ok, vai vindo para cá, vai vir para cá. É menor do que 0, igual a 0? Não, vai vir para cá. Temos o segundo, dividido por 100, 0,0132. Vai pegar isso aqui, vai para a terceira iteração. É menor do que 0, menor ou igual a 0, vai retornar 0. Nessa situação, só vai vir 2, não 3. Precisamos de 3. Então não é esse número. Para o próximo. Acho que já deu para perceber que depende tu falou do número, né? Até agora. Só depende da quantidade de casas que a gente vai colocar o número, não é? Então, se só depende da quantidade de casas que do número específico, a gente já pode cortar isso aqui, ó. Não é? Seria a mesma coisa disso aqui. Se a quantidade de números depende, quer dizer, o valor do número depende no cálculo, então a gente só vai implicar na quantidade de casas que a gente vai colocar. Ou seja, a gente precisa de um número quântico suficiente que faça 3 repetições e que consiga aumentar até dividir por 100 3 vezes. Ou seja, para lá. Nessa situação a gente poderia ter começado pelo número maior, mas eu não sabia onde ia parar, então bora continuar. Indo com 1000 agora. Se não for 1000, vai ser letra D. Bora lá, primeira iteração. Número vindo para cá, vai entrar aqui. Bora lá. 1000 não é menor do que não é igual a 0, vai vir para cá. Primeira iteração, dividido por 100, vai ficar 10. Ok, até agora. Ficando 10, vai voltar para cá. 10 não é menor ou igual a 0, vai vir para cá. Vindo para cá, vai voltar dividir novamente por 100, 0,1, vai voltar para cá. 0,1 é menor ou igual a 0, porque só vai pegar a parte inteira, então vai faltar na 0. Então também esse aqui não vale. Ou seja, se esse aqui não vale, porque só vai faltar 2, então a única alternativa certa nessa situação aqui seria... Cadê? Seria a letra D,
15.643. Por eliminação, na verdade, né? Porque a gente tinha que dividir 3 vezes por 100 para chegar no número específico. A primeira, a segunda e a terceira. Ou seja, tinha que ser um número grande o suficiente para ser dividido por 100 3 vezes, praticamente. Com isso, o gabarito da quarta questão da prova de período passado seria a letra D. Agora para a próxima questão e adiantar, porque só tem meia hora agora. Quinta questão, e ainda tem que fazer o código do... o código tá perto. Não sei se vai dar tempo, mas vai lá, né? Esse daqui, ele declara 3 variáveis. Biblioteca normal. Declara 3 variáveis. 3 variáveis nessa primeira linha, depois mais 3 variáveis nessa segunda linha. A primeira variável, número, é igual a 5. A segunda variável é igual a 0. Primeiro é igual a 0. Segundo é igual a 1. Próximo, ele não define nenhum valor a ele. C, ele não define também. Letra D, ele define igual a 0. Aí ele entra aqui no for. C sendo igual a 0, define agora um valor para C. Depois, sendo C menor do que o número, ou seja, vai ser 5 iterações aqui, de 0 até 4. Ou seja, vai ter 5 no total. 5 iterações. Inter de interação. E, na verdade, né? Para lá, 5 iterações no total. Vamos avaliando aqui. Se C for menor do que 1, menor ou igual a 1, próximo vai ser igual a C. Caso não, próximo é igual a primeiro mais a segundo. Primeiro vai ser igual a segundo. Segundo vai ser igual ao próximo. É praticamente uma troca de numeração em variáveis. Praticamente isso aqui. Esse código é difícil de entender. O problema é que tá de coisa que ele está fazendo ao mesmo tempo. Porque se você parar para pensar um pouquinho, ele só está dizendo, próximo que não tem nenhum valor, vai ser o somatório de primeiro e segundo, que seria nessa primeira iteração 0 em 1, ou seja, primeiro P é igual a 0 nessa primeira iteração, segundo é igual a 1 nessa primeira iteração. Como C aqui é menor ou igual a 1, vai ser próximo, PR vai ser igual a 0. Ok, até aí? Deixa eu ver. Ninguém respondeu, então falta tá como assim. Bora lá. Como C é menor do que igual a 1, vai vir aqui próximo igual a C, que seria igual a 0. Beleza daí? E aí aqui temos T, que seria o próprio T, que a gente também poderia colocar T mais igual a próximo, que seria a mesma funcionalidade nessa situação. Ou C menos igual a próximo, que seria o contrário, que seria para a subtração. Desculpa. Bora lá. Para a segunda iteração, nesse caso. T sendo 0, mais próximo, 0 também, é igual a 0, consequentemente, né? Segunda iteração, e nessa questão aqui especificamente vai ter que fazer todas as iterações. Não dá para matar muita coisa não. Porque ele pede aqui
assinale a opção que apresenta o valor impresso como saída do programa acima, ou seja, esse printf aqui, ó, que está fora do for. Ou seja, você vai ter que fazer as 5 iterações, passo a passo, até acabar. Por isso que eu disse que a prova não vai ser tão difícil assim, só vai ser trabalhosa de fazer, porque vai ter que fazer as 5 iterações até terminar. Se ninguém entender o que eu estou fazendo, pode falar. Vou tentar adiantar um pouquinho para estar no tempo. Segunda iteração. Cadê? Primeiro. Cadê primeiro? Primeiro vai continuar sendo 0. Cadê? Para lá. O C vai ser... Agora vai ser 1. O C sendo 1 agora. Aqui em cima sendo 0. Agora sendo 1 vai ser continuar aqui. Próximo vai ser igual agora. Vai ser 1. Segundo vai ser continuar sendo 1. E D fazer também 1. Porque eu tenho mais ele mesmo mais próximo e T antes era 0, então agora vai ser 1. Terceira iteração. C vai ser 2. C sendo 2 não vai entrar nessa primeira variável, nessa primeira condição, e vai entrar no else. Próximo vai ser primeiro mais segundo. Primeiro é 0. Segundo é... Cadê? 1. Então, primeiro vai ser 1. Depois, segundo vai ser 1. Normal, manteve. Até agora. Primeiro. Se não, troquei, né? Aqui tá próximo. Troquei a lógica. Próximo vai ser primeiro mais segundo. R vai ser 1. Próximo. Se não. Vai ser 1? Sim, vai ser 1. Primeiro vai ser ele menos segundo. Primeiro vai ser ele menos segundo. Se não. Não sei se coloquei isso aqui errado. Não. Menos não. Primeiro vai ser 4 segundos, que seria 1. Tava vendo errado. Segundo vai ser... Deixa eu ver aqui. Segundo vai ser igual ao próximo, que seria 1. Quarta iteração. Se tiver alguma coisa de errado na minha solução, pode falar. Se achar alguma coisa errada. C igual a 3. Sendo C igual a 3, não vai entrar aqui. Vai entrar diretamente na segunda. Esqueci do D. T vai ser 2. Porque seria 1 mais 1. Terceira interação, que ser quarta interação, é C igual a 3. Sendo C igual a 3, temos que próximo vai ser primeiro mais segundo. PR vai ser igual a 2. Porque primeiro é 1, segundo é 1. Primeiro vai ser igual a segundo. P igual a 1. Segundo vai ser igual ao próximo.
t igual a ele mesmo mais próximo, que seria ele mesmo 2 mais próximo, que seria 2, ficaria 4. Para lá, quinta iteração e última. C igual a 4. Última iteração para acabar essa questão. Para lá. Para lá. PR. Já estou colocando direto porque a gente já sabe que 4 é maior do que 1. Então, para lá. Próximo vai ser primeiro mais segundo, que seria 3. Quer ser próximo? Não. Isso mesmo. Cadê? Tá saindo, só. Terceira, quarta, quinta, pronto. Okay. Pronto, olha aqui. Próximo vai ser primeiro mais segundo. Vai ser 3 aqui. Primeiro vai ser igual a segundo, que seria igual a 2. Segundo vai ser igual a próximo, que seria 3. E D seria 4 mais próximo. 4 mais próximo? Seria igual a 7. Nesse caso, que a gente pegou a letra A. Só depois eu vou ver se no gabarito tá certo. Mas o que deu aqui foi letra A, 7. Depois de 5 iterações. Nessa lógica seria praticamente isso tudo. Vai ter questão que você vai precisar de fazer todas as iterações da estrutura de repetição. Vai ter questão que não precisa. Beleza até aqui? Posso passar? Pelo silêncio, então sim. Esta aqui é de 2023.2. A partir daqui é de 2023.2. Para lá. Ele tá um código para você analisar e precisa avaliar qual dos códigos aqui que está na alternativa pode ser inserido aqui. Então ele pede para você avaliar o código, avaliar o que está faltando e marcar a alternativa correta, que esteja o que esteja certo ou mais prático que você entenda que esteja certo, né? Qual alternativa preenche corretamente as tuas lacunas? Sabendo que a lacuna 2 está chamada de uma função 1 e esse pi das partes do cálculo da raiz de A, raiz de B em A. Não sei como falar isso aqui, mas é a raiz de A em B, sei lá o que. Onde A e B são os valores digitados durante a execução e acabam por ser parâmetros dessa função, que calcula a raiz B enésima de A. Ou seja, o usuário digita dois valores, o de A e de B. O A vai ser praticamente que vai ficar dentro, o B é praticamente a potência dessa raiz. Então ele entra com dois valores inteiros, dois valores inteiros e sai um valor float. Para lá. Ele quer uma função que calcula a raiz na base B. Para lá. Essa letra aqui.
void minha função, beleza, até aqui. Int base, a base que a gente escolheu que seria o A e o expoente B. Até agora tudo bem. Pode ser colocado uma operação diretamente no retorno, sim, como dito aqui. Mas como uma função não vai ser, não sei se vai completar na prova, então não precisa prestar muita atenção. Para lá. A base dividido por vezes, a potência power da base 1 sobre expoente. Isso aqui tá, sim, isso aqui tá certo, porque na definição lá da matemática a gente pode tratar, tratar da raiz, por exemplo, a raiz que já deu de B em A como ao expoente de 1 sobre B. Ou seja, nesse caso a gente pode dizer que nessa letragem, essa parte 1 da letragem está certo, porque ele está dizendo praticamente que o expoente isso aqui elevado a isso aqui é praticamente a raiz de A em B. Praticamente isso aqui é igual a isso aqui. É o que ele está dizendo. Que em todas as alternativas tem praticamente isso mesmo. Só o que vai mudar é o final. Como assim? Essa parte 1 é igual a essa, porque tem a mesma coisa. Essa daqui é igual a essa. Todas têm a mesma funcionalidade. A questão é, cada uma é uma função diferente. Um é void, que não falta nada. Outro é float, que falta nada, que falta alguma coisa, que retorna alguma coisa. Float, e float. Eita, às vezes me perco nessa palavra. Então são 3 float e 2 float. Sei lá. Tem que escolher bem qual seria a melhor situação para colocar. E aqui em respostas, ou a gente pode definir, colocar diretamente na função que funcionaria, que seria a função printf, ou criar uma variável que não precisa e colocar e jogar aqui. Aí a gente vai avaliando cada caso. Nesse daqui, primeiro, não pode ser. Por que não pode ser? Letra A. Porque aqui a gente tem %D. Por que %D? Não pode ser verdadeiro. Referência agora. Porque a gente está tratando de uma raiz. E para tratando de uma raiz em T, uma raiz em T, beleza, colocar na variável inteira. Mas como a gente está também pode trabalhar numa variável não inteira, que seria pode ter quebrado, aí a gente não pode colocar numa variável inteira diretamente. Então essa aí estaria parcialmente errado, né? Se eu for pegar o capacete aqui só para tá falando a coisa certa, né? Mas nessa situação estaria falso. Nessa letra B, olha lá, temos uma função que retorna um valor. Esse valor aqui, que está em todas, vou da base expoente. E aqui embaixo ele coloca uma variável e com a saída certa. Tem condições desses aqui porque ele está colocando uma variável float que pega a parte decimal, até aí ok.
e tá saindo numa variável de float mesmo com a variável certa. Ou seja, até agora essa alternativa está mais certa. Para C. Como a gente quer que falte numa função um valor, então pode sim ser colocado tem que ser colocado no float, numa variável de inteiro, que seria float, int ou double. Um float seria só para uma expressar como é assim, no scanf ou printf, é praticamente uma função. Letra C, %d, aqui embaixo, tá colocando na variável float, mas tá no printf tá %d, então automaticamente tá errado. Já pode se considerar. Letra D, aí eles têm a função, ok, aí eles chamam a função, mas não coloca nem diretamente no printf, nem coloca em nenhuma variável, ou seja, também está errado. Ou seja, essa aqui é errado, isso aqui é errado. Para lá. Letra E. Essa partição aqui é com fonte, também pode ser com fonte para faltar número, mas não é recomendado. Beleza, até agora, salvou aqui, mas com %d. É errado também. Se eu for olhar aqui no gabarito está certo, mas o gabarito até agora é letra B. Cadê o... primeira questão letra B mesmo. Então o gabarito oficial seria a letra B, porque essa primeira aqui não pode ser %t, porque a gente vai tratar de uma raiz, a gente precisa de valores decimais. E nas outras situações a gente tem a colocação errada da saída, ou a falta da colocação de uma variável para salvar o valor, e também a falta de colocar uma variável certa para saída, variável real. Próxima questão. Essa questão é também uma prova de 2023.2. Sim, exatamente. É isso mesmo. Foi a diferença do %d. Se tivesse aqui a letra D, por exemplo. Não, a letra D não. Tá faltando só uma variável nessa daqui. A letra D só faltou só foi uma variável. Senão. Só foi uma variável e colocar na saída correta. Senão estaria certo também. Nessa daqui, letra E, só faltou praticamente colocar aqui certo. Senão estava certo também. Aqui também na letra A e na letra C. Por isso que foi letra C. Quer dizer, letra B. De bola. Tem que também verificar esses detalhes, né? Pode acontecer que caia algum detalhe desse tipo e seja praticamente o que mata a questão. Terceira questão da mesma prova. Jogos iam se dizer aqui verdadeiro ou falso, e assinale no gabarito apenas aqueles que forem verdadeiros. Data variável, essa variável aqui, int w 7%, 7 temos o valor que é 7, o resto dessa divisão por 5. Tô trocando o sono. Ele quer saber aqui, o restante dessa divisão aqui é igual a 2. O primeiro, para lá, 7 dividido por 5 vai ser 2, 5, vai ser 1. Aqui vai só para 2, então seria verdadeiro.
Para em porcentagem seria a divisão. Então seria igual a 2. Caso sim, isso aqui como aconteceria. É praticamente um condicional, né? Para saber se é verdadeiro ou falso. Essa questão aqui seria verdadeiro. Nessa questão específica, só é para verificar nessas situações aqui se né, o que ele está dando é verdadeiro ou é falso. Para esse aqui, chá local 10. Esse trecho de código a seguir dará erro de execução nessa situação aqui, porque ele está declarando uma variável de 10 caracteres e colocando nela uma variável menor do que o necessário. Nesse caso aqui daria erro, porque daria menos do que o necessário. No final daria o erro de espaço, só aparecia com um espaço extra. Sei lá. Letra C. Existem algumas regras para definir nomes de variáveis. A seguir, vemos exemplos de nomes que não são possíveis a serem aplicados. Nome, 2 pontos, completo, 3 salário, custo, esse problema aqui, taxa vezes 2. Realmente, isso aqui seria falso, porque realmente, nessa situação aqui, seria essas variáveis aqui não pegariam, porque principalmente não pode colocar numa variável chá número e palavra, porque número vai entrar numa variável específica e letra vai entrar em outra variável específica. Se quiser colocar número numa variável chá, precisa só esse número, mas pode acontecer um erro, mas a priori é melhor dividir número na int, float e tuple e a variável e as letras na variável char, porque pode acontecer um erro na hora de computar. Dada a expressão essa aqui de baixo, verifique se é verdadeira. Isso aqui. Só para adiantar, deixa eu ver aqui. Só para adiantar, porque já está acabando um tempo. Isso aqui é falso. E considere que a marcar aqui, né? E isso aqui é verdadeiro. Creio eu, né? Exatamente. Próxima questão. Alguma dúvida nessa daqui? Não? Ok. Para lá. Considerando os dois códigos desenvolvidos na linguagem C, assinale a alternativa correta. Essa da questão aqui especificamente é para diferenciar o uso do while e do while. Porque estaria sendo a mesma coisa nessa situação. Porque eles vão declarar a mesma coisa nessa questão. Nesse código aqui, a gente vai verificar se ele vai entrar. Nesse código A especificamente, ele não vai entrar porque no intervalo que ele colocou para o W tem que ser maior que 0 e menor do que 10. Ou seja, aqui não tem um igual. Se tivesse um igual, entraria. Mas como não tem um igual aqui nessa situação, ele não vai entrar porque 0 não é maior do que 0. Ou seja,
não vai nem existir a primeira iteração do código A. Mas já para o código B, porque é um do while, vai ter a primeira iteração, porque a gente tem certeza no do while que vai entrar pelo menos uma vez. Ou seja, né, quando for ver essa alternativa aqui, nessa situação aqui, onde o while aqui nessa situação não vai entrar porque o W é 0, então a gente pode colocar a letra... Cadê? Letra D de dado, porque ambos vão apresentar diferentemente as execuções, porque um não vai nem vai entrar nesse daqui, o outro vai pelo menos entrar uma vez. Então seria letra D, na realidade. Não poderia ser letra A, porque o código A nem vai aparecer, nem vai executar uma vez, então isso aqui nem conta. O código de letra B nessa parte aqui está verdadeiro. A letra B, ambos os códigos executam apesar de diferenças a mesma coisa, está errado, pelo fato que eu já disse. O código A é sempre uma contagem de 0 a 9, está errado, pelo fato que eu já disse. E ambos os códigos executam apesar de tais diferenças a mesma coisa, como eu já disse. Não pode ser, ou seja, letra D, nessa questão aqui. Quinta questão tá, quer dizer, quarta questão, tá, prova 2023.2. Próxima questão e última para acabar, porque por causa do tempo, dado o código abaixo, escrito em linguagem de programação C, o que seria impresso na tela se fosse compilado e executado. Temos uma função aqui, uma função, 3 variáveis, aqui, e um int main. Esses aqui são variáveis globais, ou seja, está para usar em todo o código. Então isso implica que isso aqui pode ser usado em praticamente na função e no função principal. Aqui ele define os valores de x e n, e tem isso aqui também. Assim, o valor disso aqui vai ser a função, o estado da função tá aqui, em x, depois vai ser subtraído 50. Essa lógica praticamente você é rápido de fazer, mas só porque já acabou o nosso tempo, vou dizer logo qual é a alternativa, que seria a letra B. Aqui. Por que seria a letra B? Quando vou jogar para cá, para esse código, vai contar cada vez que vou retornar. No final vai ser 10 aqui, porque aqui está contando, já tem 5, mais 5 está em repetições da recursividade. E vai somando aqui até chegar em 70. Ok até aqui? Pelo silêncio, ok. Mas como a gente não já tem mais tempo de fazer a questão aberta, então vou deixar para vocês, que seria a questão aberta de 2021.1, se tiver enganado. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo. A priori, só isso mesmo. Alguma dúvida? Não? Então ok.